E se você está começando na fotografia, esses erros podem estar te impedindo de crescer, mesmo você achando que está fazendo tudo certo. Eu sou o Christian da GoImage e hoje a gente vai falar aqui no Papo GoImage sobre quais são os erros fatais de todo fotógrafo iniciante, junto com o nosso grande Vanação e o nosso Pedro Santos de Tramandaí. Não estou empolgado para falar sobre erro, mas a gente... Todo erro é um aprendizado ou não? Dentro da tua concepção? Ou... Eu acho que todo erro é um aprendizado se o cara for minimamente inteligente, né? Tem gente que erra, vai lá, se divorcia de novo, erra, vai lá, se divorcia de novo, né? O cara não aprendeu muita coisa, né? É aquela história, mas tem o cara que não gosta de aprender. Tem o cara que não aprende de propósito. O cara calcula, né? Ele faz um cálculo. Cara, se eu errar de novo aqui, quanto é que eu vou perder? E daí o cara pensa, cara... dá pra perder isso, entendeu? E o cara vai, né? Mas, cara, ó, no nosso roteiro aqui, a gente tem aqui, ó, querer agradar todo mundo, Cris. Como é que é? O que tu pensa sobre isso? O fotógrafo que tenta agradar todo mundo. Eu vou falar duas situações. Primeiro que eu acho que quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém, né? Então, eu penso que... Só que eu tenho que separar isso em duas etapas, pelo menos isso é a minha visão. Não quer dizer que seja o reflexo da realidade, como ela é. Mas todas as empresas e todos os fotógrafos, né, eles têm uma identidade, eles têm algumas coisas onde eles precisam fazer, que é o que os diferencia, seja no estilo da fotografia, seja na experiência que ele gera, e isso, ele automaticamente, por fazer isso para alguns, vai excluir outros. Né? Não vai conseguir agradar todo mundo. Porém, se o cara tá começando, né, ele pode não ser tão simples, né? Tipo assim, no início da carreira, como é que a gente vai saber o que nos faz sentido? De toda forma, pensando daí em venda em caixa, tem que fazer tudo. E aí, por consequência, tu vai ter que fazer coisas que às vezes tu não gosta. Então é um ponto assim meio complexo assim para quem tá começando. Eu não acho que a gente deva agradar todo mundo sempre. A GoImage fez isso, tá? Só para dar um exemplo aqui da empresa. Nós decididamente não somos... Primeiro que nós não somos uma encadernadora, nós somos um ecossistema que tem inúmeras ferramentas para os fotógrafos, além dos produtos impressos. Mas tem encadernadoras que fazem álbuns em formato ateliê, aquela coisa muito específica. Aquele álbum que tu vai poder escolher o tecido que você quiser, que você vai ter uma costura diferenciada. A gente automaticamente não pega esse tipo de clientes porque nós decidimos... E aí, por consequência, a gente não agrada todo mundo. Nós decidimos ir para um lado que envolve mais volume, envolve mais abrangência, né? Então, cara, não dá para agradar todo mundo a todo tempo. Porém, no início da carreira, eu acho que tem que dar uma filtrada aí também, porque senão tu pode se frustrar, né? Querer fazer só... E tu pensa em uma cidade também muito pequena. Não, sei lá, sou uma fotógrafa especialista em newborn, e com estilo X, tu ultra nicha, sabe? Não sei se isso é uma boa ideia, tá? Pedro, número 2, copiar outros fotógrafos sem critério. Cara, eu acho que no início da fotografia é muito mais fácil... Tu acha que não é erro? Tu acha que o cara tem que copiar mesmo e que se exploda? Quase isso, quase isso. Eu tava brincando, velho. Eu tava brincando, mano. Não acredito que falar isso, cara. Não, eu acho que assim, ó, eu acho que a melhor forma... eu acho que a melhor forma de aprender... Uma das melhores formas de aprender e se inspirar é copiando. Ponto. Não tem como, velho. Não tem como. Eu copio pessoas que eu admiro até hoje. Porém, eu não foco em uma pessoa. Eu foco em várias coisas ao mesmo tempo. Eu testo várias coisas. Eu tento fotografar igual o fulano de tal. Eu tento fotografar igual o fulano de tal. Eu tento o tempo todo. Eu faço uma bagunça de bebendo de várias fontes ao mesmo tempo. Tá ligado? Pra aí criar algo que é único meu. Saca? Então, tem essa questão de que se o fotógrafo não copiar os outros, tem a parte que falou sem critério, né? Ele acaba não chegando em lugar nenhum. Esse é o problema. Ele tem que se inspirar de uma forma muito forte. Eu tenho medo de um fotógrafo iniciante ouvir isso e parar de olhar outros fotógrafos. Parar de se inspirar, entendeu? Então copia, mas não faz igual ao outro cara. Não faz a mesma foto.
saca? Mas sim, consome muito, muito, muito. E nem vou começar falando, consome coisas de outro nicho. Não, no começo, tu quer fotografar gestante? Olha o que é referência gestante o tempo todo. Debulha isso, faz curso dos caras, conversa com os caras, pesquisa qual que é a referência dos caras que tu admira, sabe? Pra depois tu começar, não, peraí, vou olhar um pouco de fotografia de moda. Porque, não, vamos lá, é muito lindo o cara falar, não, eu fotografo casamento, mas eu não sigo nenhum fotógrafo de casamento, eu só sigo fotógrafos de moda. É lindo pra quem tem 20 anos de carreira, velho. É lindo pra quem, pô, já, sabe? Saca? Isso aí é lindo. Mas o cara tá no começo lá, ele vai começar a pesquisar um monte de coisa, nada a ver, ele quando vê as fotografias dele não vão ser comerciais. Porque precisa ser comercial. A gente não é artista, a gente é um prestador de serviço de um produto que pode ser considerado arte, mas a gente é um prestador de serviço, e um prestador de serviço tem que fazer um produto comercial. E para você que não sabe ainda o que é ser Prime, você está perdendo tempo e dinheiro. A GoImage é o único ecossistema do Brasil que tem a assinatura do GoImage Prime, que é um pacote de benefícios incrível para você, fotógrafa e fotógrafo, que querem prosperar no ramo da fotografia. Tem cashback, tem desconto para pagamento com o Pay, link de pagamento, galerias incríveis para você demonstrar o seu trabalho, tudo num só lugar, além das aulas do Academy. Você vai fazer parte de um grupo muito divertido, posso dizer assim, que é a comunidade Prime, né? Então, a comunidade Prime, a gente tem diversos conteúdos que vamos fazer diretamente para o Prime, mentorias, imersões, muita coisa legal lá. Se você não sabe o que é, clica no QR Code que deve estar girando aí em algum lugar e você vai poder virar Prime e ser Prime GoImage. Pedro, numa coisa que tu falou que eu acho que é muito importante, olha só. Eu tava falando da referência do Gaudí, porque não sei se vocês estão ligados nisso, quem que é Gaudí, não? Sim. Tá. Enfim, Barcelona, basicamente, não vou dizer que existe por causa disso, tá? Mas assim, a boa parte do turismo em Barcelona é por causa do Gaudí, tá? Sem dúvida nenhuma. Então tem a Sagrada Família, tem o Parque Güell, tem um monte de coisa legal lá que foi Gaudí que desenvolveu. Ele se inspirava muito em algumas outras coisas, como elementos da própria natureza. Só que a gente está falando de um ponto fora da curva. E isso é uma coisa que eu acredito de forma veemente, sabe? Toda profissão, vamos dizer que ela envolva um lado mais criativo, ela vai precisar de inspiração em alguém. E no início tu vai dizer assim, cara, eu gosto desse cara e vou seguir um pouco dessa linha. A música, ela é um pouco assim, a arquitetura, ela é muito assim, a fotografia é assim, a pintura, vejamos assim, se a gente for avaliar, em épocas passadas, principalmente na Idade Média, existiam escolas de arte, onde tinham os grandes artistas e tinham diversos alunos que seguiam aquele mestre. E era natural que até eles desenvolverem um sistema próprio, eles tinham que se inspirar e ser moldado por alguém. Então eu não... Tipo o mestre Firmino Vanazzi, era um grande mestre. Por aí. Um grande mestre da colônia aí de Vila Oliva, que era especialista em alho. Mas de toda forma, o que eu quero dizer assim é que a gente não pode ficar dependente, né? Tipo, ter uma dependência criativa. Isso eu realmente acho que daí tu falta depois originalidade e tal. Mas para quem tá começando, eu acho que é importante entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Até conseguir criar o estilo próprio e aí se diferenciar para ter uma fotografia mais autoral, né? E claro que, lembrando, né? Que a fotografia não é vamos dizer assim, não é o fim, né? Mas é um dos fatores, porque para ser fotógrafo tu precisa ter venda bem desenvolvida, tem que gerar experiência, tem que ter uma fotografia boa, mas a parte criativa eu acho que vale a pena sim, se inspirar e até copiar no início, até poder entender como fazer melhor aquilo, né? Ponto número 3, e que eu quero frisar, é o cara que acha que o equipamento novo vai resolver a vida dele, né? Que só o que ele precisa sempre é de uma câmera nova, só o que ele precisa sempre é de uma lente nova. Não vamos ser hipócrita, né? O equipamento faz diferença. O equipamento faz diferença, é óbvio que faz diferença, né? Mas não faz a diferença que você, fotógrafo iniciante, inseguro, de pipi pequeno, pensa que faz. Não faz, cara. Muitos dos fotógrafos que compram grandes lentes é porque tem o pipi pequeno. E não tem problema você ter o pipi pequeno, amigo fotógrafo. Desde que você não compre lente.
Entendeu? Né? Isso, Eu exatamente. não vi ontem, o cara que tá, o Juliano que esteve com a gente ontem no Fotologia. Poxa vida, velho, olha as fotos que o cara fazia. Teve todo o equipamento roubado, a gente ficou com uma câmera, nem lembro qual era, uma Nikon D, não sei o que, 6500. A Sony, a primeira câmera da Sony, aquela a A3200, eu acho, Enfim, a primeirona. Com uma lente que tinha uma 35 e foi fazer o negócio, cara. E fez fotos incríveis, sabe? Exatamente. Então, assim, meu amigo, não queira compensar. Ó, o maior erro do homem eu tenho pipi pequeno e eu quero compensar no equipamento ou no carro. Cara, calma. Tem outras coisas que você pode fazer para ser um pouco mais ativo, mais divertido, tanto na sua vida quanto com a sua parceira. Não fique tão traumatizado assim, entendeu? Então, relaxa com relação ao equipamento. Relaxa, cara. Você vai ter que desenvolver... Eu acho que é o seguinte... Você está livre para comprar equipamento novo? Olha a estratégia que eu vou te dar. Quando você perceber que aquele equipamento vai te dar um ganho de performance tamanho que compense comprá-lo. Por exemplo, cara, eu estou perdendo muito tempo para editar fotos porque meu computador é lento. Eu, inclusive, acredito que você deveria primeiro trocar o computador do que trocar a lente, tá? Por quê? Porque trocar o computador vai te liberar tempo. Trocar a lente não vai te dar mais tempo, certo? Então, assim, óbvio, Panassi, precisa de uma lente fixa. Eu acho que sim, você precisa de uma lente fixa. Mas você não precisa de todas as lentes fixas e nem da lente fixa mais cara de todas. Você pode começar com a lente mais tranquila. E depois você vai trocar de equipamento somente depois que você tiver uma coisa chamada capital de giro, dinheiro suficiente para rodar 30 dias na sua empresa sem precisar mexer em nenhum outro tipo de dinheiro, pessoal ou profissional. Segundo, reserva de emergência. 3 meses se você for um cara muito agressivo, 6 meses se você for um cara conservador. O que é a reserva de emergência? É o dinheiro é você multiplicar o capital de giro por 3. Quanto que eu preciso para a empresa funcionar um mês? Preciso de 15 mil reais, considerando o seu salário também. Então, 15 mil você vai ter que ter na sua conta corrente e 15 mil vezes 3 ou vezes 6 você vai ter que ter numa aplicação garantida pelo FGC. Que a gente está vendo agora que o FGC também não é tão garantido assim, né? Mas tudo bem, é o que a gente tem, a gente está no Brasil, nem o passado é certo no Brasil, né? Então, depois que você tem isso, você está liberado para comprar uma lente para divertir-se, para suprir o seu complexo de inferioridade, para você chegar na frente do seu amigo fotógrafo e ficar exibindo a rodinha vermelha da lente para ele. Mas só depois que você, meu amigo, você tiver tranquilidade financeira. Não seja burro, tenha tranquilidade financeira primeiro. Próximo tópico aqui, que é ignorar o lado negócio. Quando é o lado negócio, a gente está falando aqui de preço, contrato, posicionamento, fluxo de caixa. Tu acha que esse é um grande erro, Cris? Olha, eu acho que, cara, todo início ele é meio complexo, tá? Mas, como a gente já falou em outros vídeos que devem estar aí relacionados, tá? Eu concordo contigo, tu disse que é uma coisa polêmica, eu volto a repetir. 2 coisas para mim são mais importantes em qualquer negócio: venda e caixa. Se a gente não tiver venda, se a gente não for atrás, né, a gente não vai poder ter um caixa. E às vezes, até para vender, inclusive estive numa conversa ontem falando sobre isso, precisa sim ter um pouco de dinheiro para fazer mais vendas, né? É o tal do custo de aquisição de cliente, né? É o custo de aquisição de clientes. Claro que tem diversas estratégias, né, Vanassi? A gente também não pode, mas aí eu tô precisando lá, mas aí eu também não vou atrás para buscar novas oportunidades. Acho que isso também pode ser, né? Tem inúmeras parcerias que podem ser fechadas, enfim, focar na venda e focar no caixa. E principalmente separar o que é despesa pessoal de despesa de empresa. Porque eu acho que essas vezes o fotógrafo mistura um pouco essas situações e acaba se perdendo no negócio. Então, para quem está começando, prestar atenção em venda e caixa e conseguir ter uma mínima organização, que a gente sabe que é chato, mas precisa ser feito. E a gente, como somos adultos, a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é isso. Não vejo muita alternativa nesse sentido. Cai naquela questão de, cara, entenda que tu não é um artista lúdico e que vai viver da sua arte, sabe? Porque
Beleza. Pô, é um balde de água fria falar pro fotógrafo que ele não é artista, que ele tem que ser um empresário, um empreendedor, tarará, tarará. Pode ser, tá? Mas ainda assim, deixa eu te falar, é muito divertido trabalhar com fotografia e ainda vai ser divertido trabalhar com fotografia quando tu tem uma empresa rentável. Eu acho que vai ser mais divertido ainda, cara. Então, pode ser que não, tá? Mas vai ser mais gratificante a longo prazo, tá? Vai ser mais gratificante a longo prazo. Então, eu acho que dá pra dividir isso. Dá pra particionar as tuas competências. Cara, na hora que tu tiver com a câmera na mão, seja o artista que tu quer ser. Te diverte, viaja, faz fotos lindas e tal. Pô, bota o pé na areia, vai fazer fotos num lugar bacana, vai conversar com as pessoas, vai fazer uma luz interessante. Mas na hora que tu não tá com a câmera na mão, cara, esquece o artista. Esquece, vai por mim, cara. Vai por mim, esquece mesmo. Já diria o Thiago Botinhão, né? É impressionante o tanto que eu me divirto quando eu ganho dinheiro pra trabalhar. Exatamente. Essa foi sensacional. Gente, obviamente like a gente não pede, like a gente conquista. Eu sei disso, mas eu nesse momento eu preciso implorar o teu like, eu preciso suplicar pelo teu like. Por quê? Porque a gente tá querendo fazer esse canal crescer, a gente quer fazer, quer garantir que esse tipo de conteúdo sempre chegue aí à tua disposição sem custo. Quer que esse conteúdo continue assim? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você tá achando do vídeo. O próximo tópico é cobrar barato para ganhar experiência. Tá aqui como um erro. É e não é. Olha, agora eu vou ser um pouco polêmico. É e não é um erro. Meio Globo, né? É, meio Globo, isso é exatamente. Por que eu acho que é e não é um erro? Eu acho que o cara tem que ter ciência de até quando ele vai cobrar barato, certo? Eu, inclusive, agora eu vou ser cancelado mais uma vez, né? Não acho errado você não cobrar para ganhar experiência, tá? Acho até mais sensato e inteligente você não cobrar para ganhar experiência. Você tem duas situações onde eu acho legal você não cobrar. Mais do que cobrar barato, você não cobrar. Número 1, a situação que ontem o nosso convidado falava no podcast, que é, cara, eu chamei um monte de modelo bonita pra ir... Um monte de modelo bonita, maquiador conhecido... Como é que ele chamava o cabeleireiro? Era o penteadista. Eu quase falei cabelista. É. O penteadista... O Cris tem cara de quem vai em penteadista, né, Pedro? Tem, mas também com esse cabelo aí, pelo amor de Deus, né? E quem que é o teu penteadista? Eu já não poderia dizer o mesmo, né, Vanassi? Tá complicado. Cara, sabe que fica difícil, cara. Fica difícil quando começa... Ó, dá uma olhada, ó. Tá vendo? O kipá. É isso, o cara começa a ficar com aquele corte freio capuchinho, né? Só aqui em cima, assim. Nossa, ridículo. Aí o cara raspa que é pra evitar a fadiga, né? Mas quem que é o teu penteadista, Cris? Cara, o meu penteadista é o mesmo do Rafael, né? Porque o Rafa tem um cabelo assim, né? Aí eu fiquei com inveja e fui no mesmo dele, cara. Que é o nosso grande amigo Alex. Conhece o Alex? Claro que conheço o Alex. Alex é amicíssimo. Não, mas é mesmo, cara. É puta profissional. É puta profissional mesmo, cara. Cara, por que eu tô falando isso? Eu pego aí uma maquiadora famosa, uma influencer famosa pra fotografar. Modelos bonitas, gente, assim, sem hipocrisia, gente. O Pedro, quando falou isso outro dia, os caras quase lincharam ele. Mas assim, você vai pegar uma menina feinha ou uma menina bonita pra fotografar, pra fazer o teu portfólio? Gente bonita deixa a foto mais bonita, gente. Então, já que você vai fazer de graça, pegue modelos bonitas, entende? Modelos bonitas, penteadista, maquiadora famosa, influencer. Fazer um grande grupo dessas pessoas e dedicar uma tarde da tua vida para gerar portfólio. Eu não vejo problema em fazer isso. Não vejo problema também em você pegar pessoas-chave, pessoas que são influentes, pessoas que vão poder divulgar e espalhar o teu trabalho e fazer sim de graça para essas pessoas, desde que na contrapartida elas te ajudem na divulgação e indiquem pessoas para fotografar para você. No início eu não vejo problema em fazer isso. Como eu também não vejo problema em você usar a inversão de risco e oferecer o trabalho de graça para todos, desde que você cobre o excedente. Então assim... eu acho que cobrar barato para ganhar experiência é um erro se você não souber um momento de parar e se você não tiver estratégia para usar esse conteúdo, esse material que você gerou para se divulgar. Eu acho que aí sim, isso é um erro, tá? Isso é um erro. E fotograficamente, Vanassi, principalmente coisas que tu nunca fez.
né? Eu acho que quando Como assim? se abre uma possibilidade de tu fotografar num lugar que tu nunca fotografou, de tu fotografar principalmente num lugar, tá? Pô, um casamento em, sei lá, Fernando de Noronha, sabe? Quando surge coisas assim, cara, não importa o que aconteça, faça, sabe? Porque isso, e ninguém precisa saber que tu fez de graça, isso é importante, né? Então, no começo, cara, eu conheço fotógrafos que viram uma oportunidade de fotografar fora do país e ficaram 2 anos fotografando fora do país de graça, pagando sua passagem. Até que em determinado momento, ele começou a ir todo ano fotografando fora do país, recebendo por isso, sabe? Então, se tu quer fazer não tô falando só fora do país, mas se tu quer fazer uma construção, pô, um cara que faz só ensaios externos em lugares que tem cachoeira e tudo mais, cara, constrói isso de uma forma saudável, né? Porque tu não vai fazer, sei lá, 5 ensaios durante a semana e 4 ser de graça, então tu vai quebrar, né? Tu não vai botar dinheiro pra dentro, mas pontualmente, quando é algo que, cara, isso aqui se alinha com o meu objetivo, eu faria de graça. Eu acho que é o principal, tá? É em relação à fotografia só. Dá pra gente pensar um pouco em relação a contatos, pô, alguém importante da cidade e tal, mas eu não vejo isso com... Eu já vi. É que depende da região. O Cris vai entender o que eu vou falar. O pessoal aqui, aí em Caxias, né? Tem muito disso. O Fernandinho da Iprá, por exemplo, começou o trabalho dele se divulgando pro pessoal da High Society de Caxias, embalada e tal, fazendo a coisa de graça pros caras, Pedro. Caxias tem muito disso. O Silas fez isso, o da Iprá fez isso, o Lermen fez isso. Cara, eu vou te falar que todos os grandes de Caxias, em determinado momento da vida, fizeram isso, né, Cris? Eu acho que Caxias tem muito valor isso. Agora, tem outras cidades, eu sei que o que tu... Será que tem diferença disso, Cris? Na nossa região tem... Bento eu não vejo muito isso, tá? Não vejo muito isso. Eu acho que Caxias tem um pouco mais disso. Tu que é um caxiense nato, o que tu acha sobre isso? Cara, eu acho que Caxias tem essa... Mas eu diria que a Serra tem um pouco disso, sabe, Vanessa? Não sei se Bento tá tão fora assim, mas eu acho... Por exemplo, o próprio Daiprá, ele conseguiu também fotografar fora... Primeiro, por 2 coisas, a questão da mentalidade vendedora que a gente falou, né? E também de se colocar à disposição para fazer o trabalho, sim, de graça, para pegar experiência. E ele pegou, inclusive, conseguiu marcar outros ensaios fora do Brasil, né? Ou seja, ele foi de graça para trabalhar para essa empresa e acabou conseguindo fechar outros trabalhos fora do Brasil por conta disso. Então, tipo, meio que já se pagou, né? Mas eu vejo que é uma estratégia válida, sabe? Mas eu não acho que seja só Caxias, não, cara. Eu acho que dependendo do jeito que tu aborda isso, em qualquer lugar, a pessoa do outro lado vai entender aquilo, qual que é o teu objetivo. Acho que eu não vejo problema e não acho que seja uma coisa pontual só daqui, sabe? Então quer dizer que Pedro Santos estava errado. Pode ser que as pessoas influentes da minha cidade não, mas é que tá. Eu vejo, não que a gente... Não adianta se defender agora. Mas eu acho que no início da carreira, a parte da... fotograficamente buscar isso aí tem mais resultado. Eu acho que as pessoas de influência podem vir a te conhecer por fotografar um ensaio pré-casamento de graça em Punta Cana. Sacou? Entendi. Sabe? Eu acho que é um caminho mais fácil pro fotógrafo, que não é tão desenrolado ainda. Sabe, né? Que fotógrafo lá com 18 anos, ele não é a pessoa mais desenvolta no meio da High Society do mundo. Né? Depende do cara, Pedro. Depende do cara, velho. Eu acho que... a gente tem que falar no geral, né? No geral, a pessoa com 18 anos, ela muito provavelmente não deveria ser chamada de pessoa ainda, né? Meu Deus do céu. Hoje, alguém com 18 anos hoje, né, Pedro? Tipo, sei lá, o meu avô já tinha 2 filhos com 18 anos. Alguém com 18 anos hoje ainda não tem a terceira cueca. Tá difícil. O cara com 18 anos hoje, cara, é outra realidade. Mas, gente, obviamente, assim, ó, todo iniciante comete erros, mas poucos corrigem cedo. Gostou do GP Treta aqui que ele trouxe? Qual desses erros você já cometeu ou ainda comete? Tá cometendo algum erro desse? Comenta aqui pra gente. Eu agradeço você por ter participado desse vídeo. Quero que você curta o vídeo. Comenta, cara, comenta. Precisamos de comentário. E, obviamente, eu tô dando uma enroladinha a mais, porque tem 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela. Muito provavelmente a parte 2 desse vídeo tá aparecendo aqui também, ó.
né, seu host? Tá aparecendo a parte 2 aqui e você vai poder assistir e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu. Abraço!